Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wagner Biondo, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e hoje vamos falar sobre um dos fundos imobiliários mais famosos aí do mercado, que é o XPLG 11, né? Ou XPlog, como muita gente fala, certo? Vamos fazer uma análise aqui um pouco bem básica, né? Pro futuro e do que eu penso para esse galpão logístico, tá? Então, para começar já dizendo, a gente está falando de galpões logísticos, ou seja, ali de centro de distribuições, né? E na minha visão, isso acaba sendo cada vez mais interessante, porque a gente acaba tendo cada vez mais a integralização do e-commerce, né? Acho que a gente começa a ver que nesse período de pandemia realmente essa plataforma passa a ser cada vez mais forte e aí as empresas de fato passam a deixar de ter espaços físicos, né, em lojas próprias e necessitam mais de galpões e centros de distribuições para fazer o gerenciamento ali de suas plataformas e entregas. Então, acredito que seja de fato imóveis extremamente importantes daqui para frente. Né? Na minha visão já era, eu particularmente gosto bastante e tenho bastante desses ativos na minha carteira pessoal, mas acredito que daqui para frente a coisa passa a ser cada vez mais essencial. Tá? O interessante do XPlog é que a gente passa a ter 11 ativos em 5 estados, né? Então a gente passa a ter tanto uma diversificação de imóveis quando a gente também passa a ter uma a distribuição de localização mesmo, né? Então a gente passa a não estar centrado de fato em apenas um estado, né? A gente não está só em São Paulo, por exemplo, a gente passa a estar em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, tá? Então a gente passa a ter de fato uma distribuição regional, né? E isso é extremamente importante porque a gente consegue ampliar o mercado para quem a gente atende, tá? Então, aqui, como exemplo, tá, a gente tem algumas empresas que estão dentro deles, né, que fazem parte aí do XPlog, tá? A gente tem o centro de distribuição do Dia, né, que é uma rede ali de supermercados, a gente tem da Leroy, né, a gente tem da Panasonic, a gente tem uh, da Renner, né, a gente tem da Via Varejo, então assim, são grandes empresas que de fato estão dentro desses galpões logísticos e são empresas que de fato trabalham no e-commerce, né? Então a gente está falando Via Varejo, loja Senner, a gente está falando aqui do Dia também, né? Querendo ou não, é um pouco mais físico, mas a tendência de fato ir para o digital, né? A Leroy, a mesma coisa, tá? Olhando mais para o número, né, do XPlog, a gente chega num P barra VP, né, que é o preço sobre valor patrimonial, ou seja, o preço que está sendo negociado hoje, digamos, pelo que realmente vale o ativo, entre aspas, a gente chega no número de 1,08. Isso quer dizer que a gente está praticamente comprando o ativo no preço que ele realmente vale, né? Então, se a gente tivesse um número 1 exato, a gente poderia dizer que a gente estava comprando ali no valor, de fato, que ele realmente vale, né? Mas no caso aqui, a gente está comprando um pouquinho acima, né? Mais ou menos ali uns 8% do preço que ele realmente vale. Vejo ainda como um número barato, tá? Não acho que é um número caro. E a gente tem um dividend yield aí, que é a distribuição dos aluguéis mensais, digamos assim, de 0,48 por mês, tá? Fazendo uma conta de 0,48% ao mês, tá? Fazendo uma conta básica, a gente chega de mais ou menos ali arredondado um número de 5,8% ao ano, mais ou menos, tá? Então, assim, a gente chega no número bem acima da nossa Selic atual, que é a nossa taxa de juros, que atualmente está em 3%, e provavelmente a gente deve ver mais alguma queda nessa taxa de juros. Então, na minha visão, é um ativo extremamente bem consolidado, a gente está falando de fato de boas empresas que estão dentro desses galpões logísticos, a gente está falando de boa diversificação em imóveis e em estados, a gente está falando de uma renda mensal acima da taxa de juros e a gente está falando de um ativo que não está caro, né, para comprar, né? Digamos que o preço dele ali está sendo de fato negociado o preço que ele realmente vale, né? Digamos que não está caro e também não está com desconto, certo? Vale lembrar
que esse é um ativo de renda variável, né? Então o preço da cota pode variar tanto de forma negativa quanto de forma positiva, certo? Vale lembrar também que isso aqui não é uma recomendação de compra, certo? É mais uma análise sobre o ativo. E lembrando, se você gostou, se inscreva aqui no canal, clique no botão de se inscrever e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau.